Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém, queridos? A mensagem que precisávamos ouvir para tomarmos a ceia do Senhor, ouvimos agora. É o Senhor Jesus que está presente aqui. Ele é o mediador, Ele é o Senhor da nossa vida e a Ele que devemos toda a submissão. E quero convidá-los a estudar ainda a palavra do Senhor. O reverendo Marcos Alexandre disse que a gente estudaria o livro de Malaquias no domingo que vem. Como os irmãos iam ficar muito curiosos para o início, é hoje. Eu convido a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias. No capítulo 1, vamos ler do verso 1 a 5. Uma mensagem tremendamente atual, extremamente atual para a igreja de hoje, meus irmãos. Eu convido para que acompanhemos essas mensagens, estudemos esse livro, principalmente porque o Conselho decidiu, através da escola dominical, que esse ano o foco seria na adoração, o ano da adoração. E este livro nos convida realmente a nos tornarmos verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da palavra. Amém, irmãos? Queridos, Dionísio Peipe, um missionário da ABU, que viveu no Brasil durante muitos anos, num comentário dos profetas menores, ele, falando a respeito desse tempo de Malaquias, ele imagina então os avós octogenários reunindo seus netos e lembrando a respeito do cativeiro, lembrando a volta do cativeiro, lembrando que encontraram Jerusalém destruída, encontraram o templo destruído, que foi destruído no ano 587, o incentivo de todos se envolverem na reconstrução do templo, que se deu exatamente 70 anos depois, como a profecia dizia, a profecia de Jeremias, no ano 516, antes de Cristo. Então eles contavam com lágrimas, com emoções, contavam falando desse entusiasmo que reinou no povo de Israel, na volta do cativeiro, e os avós com seus filhos. Esses avós mais velhos com seus filhos experimentaram então um tempo de renovação espiritual, um tempo de alegria na presença de Deus, o retorno ao templo, adoração na casa de Deus, pregações chamando a santificação, leituras da Bíblia que eles faziam com o povo em pé durante horas, mas o povo não saía porque desejava ouvir a voz de Deus. Acabou-se a idolatria. Nós vemos inclusive que no próprio Novo Testamento, dentro do judaísmo, não se vê mais idolatria. O povo entendeu que só deveriam adorar ao Senhor. Mas com o passar do tempo, meus irmãos, o fervor passou, a renovação se perdeu, o padrão moral já não era tão elevado,
E 60 anos após a dedicação do templo, a terceira geração, agora os netos, adquiriram um sentimento de vítima. Deus deixou que os seus pais estivessem no exílio, agora Deus teria a obrigação de abençoá-los. Eles viam muitos que não adoravam a Deus prosperando, e eles cobraram isso do Senhor. Viviam uma religião normal, um culto normal, porém ficaram acomodados. Os valores estavam sendo questionados. O culto agora era uma formalidade, não mais um entusiasmo, não mais uma alegria, não mais um fervor de estar na presença de Deus, mas havia um ceticismo reinando no coração daquelas pessoas, e a formalidade, o culto engessado, um culto sem vida, tomou conta daquele lugar. A casa de Deus, meus irmãos, foi esquecida. As ofertas já não eram prioridade. As ofertas, quando se traziam ofertas para os holocaustos, já não se escolhia mais o primogênito, aquele que era o melhor do rebanho, mas o aleijado, o doente. Já não traziam os dízimos à casa do Senhor. O divórcio e a infidelidade tornou-se comum. O segundo casamento com mulheres estrangeiras que não adoravam a Deus também tornou-se uma prática novamente. E por isso, meus irmãos, Deus levanta Malaquias. E Malaquias usa um método interessantíssimo nesse livro, indagações. São 27 perguntas que esse livro tem. E ele coloca num confronto, o povo num confronto com Deus, como se Deus estivesse num tribunal, e agora falando com o seu povo. E nessa audiência divina, 3 expedientes são usados. A primeira é uma afirmação, como vemos nesse texto que lemos: Deus nos tem amado. Em seguida, há uma interrogação quando o povo pergunta em que Deus tem nos amado. Olha Esaú. E em seguida a refutação, a argumentação, aquilo que estava no coração de Deus em relação ao povo. Então, meus irmãos, do começo ao fim desse livro, é um apelo constante para que o povo olhe novamente para a aliança de Deus com o seu povo. Olhe novamente para o Senhor como aquele que deve ser adorado, como aquele que deve ser celebrado. Então, nós vemos em algumas partes desse livro, não uns escritos de Malaquias, mas vemos na primeira pessoa Deus falando diretamente com o povo. E mesmo assim, meus queridos, muitos estavam desistindo da aliança, muitos estavam desistindo de esperar o Messias, aquela promessa não se cumpria. E Malaquias, então, ele é colocado ali como um servo de Deus, um profeta. Muitos acham que Malaquias não existiu. Muitos acham que Malaquias é um pseudônimo para o significado do seu nome, mensageiro de Deus. Calvino, Jerônimo achavam que era um pseudônimo de Esdras, talvez Esdras o escritor, mas a maioria dos escritores comentaristas entendem que Malaquias, ele era um personagem histórico, mesmo que não haja nada na Bíblia sobre ele. Da mesma forma que Obadias, Abacuque também não tem nenhuma genealogia, Malaquias, um personagem chamado por Deus para trazer o povo de novo diante do altar do Senhor. Alguns pensam que Malaquias viveu antes de Esdras, mas entendemos também que Malaquias é esse último dos profetas, as últimas declarações de Deus. Depois vemos 400 anos de silêncio. Então, meus irmãos, cremos que Malaquias profetizou logo depois do período de Neemias.
exatamente por várias questões, até o estado espiritual que se encontrava o povo. Então, leva-se a pensar que já não mais estavam sob a liderança de Neemias, que era um líder forte, que realmente estava conduzindo o povo numa firmeza espiritual. Então, nem Neemias faz referência a Malaquias, nem Malaquias faz referência a Neemias, mas vemos uma mensagem que é pregada, e no meio, meus irmãos, de um formalismo, como disse, e no meio de um ceticismo. E Deus então se apresenta como pai, e trata o povo de Israel como filho, e num relacionamento ali, ele busca de novo aquele povo de volta ao seu altar. Então, meus irmãos, não há muita diferença do que nós enfrentamos hoje. Essa mensagem é atual por isso, porque muitas vezes nós criamos um tipo de religião, um tipo de culto, um tipo de vida cristã, onde o formalismo é maior. Já não cremos mais nas coisas de Deus, nós queremos aprender a teologia, queremos aprender as coisas do Senhor, mas muitas vezes não cremos mais na providência de Deus, não cremos mais na suficiência de Deus, não cremos mais no sobrenatural, aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, queridos, nós somos convidados a estudar esse texto. E nessa primeira parte desse texto que lemos, vemos declarações do Senhor, declarações que devem ser recebidas de coração aberto, declarações que devem ser recebidas mesmo como pessoas humildes, submissas diante do Senhor Deus. E a primeira grande declaração, meus irmãos, é que esse livro é uma sentença de Deus. A palavra sentença significa peso. É um peso, é um fardo que Deus está colocando. Então Deus chama aquele povo à responsabilidade, mas coloca essas palavras como um peso sobre o povo. E a mensagem de Malaquias, meus irmãos, é essa sentença. Não é uma mensagem consoladora, não é uma mensagem que traz conforto para ninguém, mas é uma mensagem de confronto, é uma mensagem de censura, é uma mensagem que pesa no coração do profeta, pesa no coração do povo e também pesa no coração de Deus. A palavra mostra realmente algo duro, aquilo que o Senhor vai dizer, e nós vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, nem sempre ela vem azeitada, doce, e nesse texto ela é dura, ela é pesada, ela é uma sentença de Deus. Então, meus irmãos, precisamos ouvir a voz de Deus. E o Senhor sabe a maneira de falar conosco. Ele sabe a hora de falar conosco. Ele sabe a necessidade que nós temos de ouvir aquilo que temos feito. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas atitudes. Quando Jonathan Edwards pregou um sermão que se tornou famoso, o pecador nas mãos de um Deus irado. Meus irmãos, aquele homem com uma vela acesa na frente dele, e ele ali tentando ler, e ele lia o sermão todo, mas as pessoas sentiam que eles estavam sobre o inferno, e estavam sendo seguros com uma corda que já estava se arrebentando e faltava poucos fiapos para eles caírem. Tal era a mensagem de Deus por o coração daquelas pessoas. O sentimento, a responsabilidade, o sentimento de distanciamento de Deus. Então Malaquias nos chama, meus irmãos, com autoridade, nos convida com autoridade, e para que possamos realmente voltar para o altar de Deus como verdadeiros adoradores. Meus irmãos, essa mensagem, ela foi direcionada a Israel, mas ela é direcionada a nós, e Deus tem levantado realmente
pregadores, professores, pessoas que, como Malaquias, têm aberto a palavra, meus irmãos, e nós temos entendido aquilo que Deus requer de nós. E essa primeira grande declaração de Deus é uma sentença. Nós temos que humildemente nos colocar diante da palavra do Senhor. A segunda grande declaração desse texto é sobre o amor de Deus. Deus nos tem amado. Meus irmãos, essa é a grande declaração da Bíblia. Essa é a grande declaração do céu. Essa é a grande declaração do Evangelho, a boa nova do céu. Deus nos tem amado. Mas a interrogação é: aonde? Como? De que maneira? Será que Deus tem nos amado mesmo? Será que não temos feito como o povo de Israel, que chegou diante do Senhor e fez um questionamento? Se o Senhor tem nos amado, o que aconteceu com Esaú? Então, muitas vezes temos questionado o amor de Deus, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, quando pedimos algumas coisas e Deus responde de maneira diferente, quando nós não encontramos exatamente a nossa vontade sendo realizada, quando Deus envia provações sobre as nossas vidas, nossos lares. Quantas vezes temos visto pessoas revoltadas contra a ação de Deus na nossa vida, e todas as ações de Deus na nossa vida são manifestações do seu amor. Deus nos tem amado. Deus amou o mundo, meus irmãos. Nós sabemos disso, cremos nisso, mas aos eleitos, Ele dedicou um amor incondicional, deliberado, imutável. Era como um amor de um pai para com seu filho. Então Deus olhava ali para aquele povo e com amor. E a causa do amor de Deus, meus irmãos, está no próprio Deus. Não havia motivo nenhum do amor que foi dedicado a Jacó. O texto fala a respeito de Jacó, e nós, ao analisarmos a vida de Jacó, nós vamos encontrar um homem que não merecia nada do amor de Deus. Era um mentiroso, enganador, enganou seus pais. Então tudo que ele fez baseado na sua própria cobiça. Mas Deus amou Jacó. Deus amou aquele homem. E em Jacó, Ele fez Israel o povo de Deus. E Deus também, meus irmãos, nos elegeu, nos escolheu para dedicar o seu amor a nós. Não porque Ele previu que nós iríamos crer. A fé não é causa da eleição, mas a fé é consequência da escolha de Deus. Somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, para as boas obras. Então Ele não viu boas obras em nós. Fomos eleitos para as boas obras, não por causa delas. Fomos eleitos não porque Ele tenha visto santidade em nós. Deus nos escolheu para a santidade. Não porque Ele tenha visto obediência em nós. Éramos rebeldes. Fomos eleitos para a obediência e não por causa da obediência. Fico lembrando da cena do Calvário, quando aquele ladrão do lado do Senhor Jesus, ele suplica, ele arrependido, ele clama. Ao analisarmos a vida desse homem, meus irmãos, ali naquela cruz, o Senhor dizendo para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus o amou, sem que ele tivesse tempo de ser batizado, sem que ele tivesse tempo de servir ao Senhor numa igreja, com irmãos, sem que ele tivesse tempo de praticar boas obras. Deus o amou, um amor incondicional, um amor dedicado e encontrado no próprio ser de Deus. O amor de Deus por seu povo é um amor que se renova. Nós vemos, meus irmãos, que o texto não diz eu vos amo ou eu vos amei. Ele diz eu vos tenho amado. É um amor que não tem fim. É um amor que realmente ele se perpetua.
E nós podemos olhar para a eternidade com esperança, com alegria, porque esse amor de Deus, meus irmãos, Ele sempre estará sendo dedicado a nós. Eu vos tenho amado. Esse amor de Deus pelo seu povo nunca cessou. Deus ama com um amor eterno, diz a palavra de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Israel, e o texto da palavra diz em Deuteronômio 10:15, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos. Israel, meus irmãos, afastou-se de Deus, matou os profetas, fechou o coração para Deus. Deus o enviou ao cativeiro, mas Deus cuidava daquele povo no cativeiro e Deus os trouxe de volta, porque Ele os amava. Diante de um amor assim, dúvidas são levantadas, dúvidas podem ser levantadas, e nesse texto dúvidas são levantadas. Diante de dúvidas, meus irmãos, nós vemos que se apresenta, se mostra, se evidencia a insensibilidade do nosso coração em relação ao amor de Deus. Dúvidas revelam ingratidão. Lembra do irmão do filho pródigo? Deus amou aquele jovem que estava perdido, voltou para casa, e o irmão do filho pródigo, vendo aquela cena toda, ele olha para o seu pai e fala assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E o pai responde: meu filho, você nunca sentiu o meu amor por você, tudo que tem nessa casa, tudo é seu. Mas há um sentimento de mesquinhez no nosso coração, há uma insensibilidade no nosso coração muitas vezes, e nós não conseguimos reconhecer o amor de Deus. É como se o pai dissesse para ele: deixa de ser cego, meu filho, olhe, abra teus olhos, veja. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos que ser chacoalhados, porque nós olhamos para as coisas materiais e entendemos que o amor de Deus está centrado naquilo que Ele nos dá materialmente. Se conseguimos passar num concurso, se conseguimos um emprego, se conseguimos um DAS, se conseguimos algo melhor, se compramos alguma coisa. Meus irmãos, o amor de Deus é muito maior do que isso. E nós precisamos de compreender esse amor tão grandioso de Deus. Mas o texto fala também de Esaú. Deus se aborreceu de Esaú. Esaú não dava valor às coisas espirituais. Conhecemos a história. Abriu mão da bênção de Deus, abriu mão da primogenitura, era insensível àquilo que Deus oferecia a ele. Deus se aborreceu de Esaú. Meus irmãos, eu creio que Deus jamais predestinou Esaú a ser perdido. Deus jamais predestinou o pecado, mas Esaú estava perdido. Estávamos todos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus resolveu nos amar. Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas Esaú preferiu amar o prazer, amar a sua própria necessidade, a sua necessidade de prazer ali diante de um prato de comida. Aquilo ali era melhor, era maior do que tudo que Deus podia dar para ele. E vemos que na sua descendência, que o texto fala também dos edomitas, e vemos exatamente essa continuidade daqueles que se rebelam contra Deus. Os edomitas saquearam Jerusalém, os edomitas olharam com prazer na calamidade de Israel, os edomitas pararam nas encruzilhadas para matar os que tentavam fugir quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Entregaram à Babilônia aqueles israelitas que fugiam. Então era um povo rebelde,
era um povo, meus irmãos, que, como Esaú, eles se rebelaram obstinadamente contra Deus. O livro de Hebreus diz que, mesmo que Esaú tenha chorado, desejado depois a bênção de Deus, ele não se arrependeu. Coração duro. E Deus declara como uma sentença pesada aqueles que se rebelam contra Deus, quando eles dizem com autossuficiência ainda: se Deus me destruir, eu levanto novamente. Se Deus transformar a minha vida em ruínas, eu vou me erguer novamente. E o texto diz: eles edificarão, mas eu destruirei, diz o Senhor. Meus irmãos, não adianta enfrentarmos o Senhor, não adianta nos colocarmos com revolta diante de Deus e tentar enfrentá-lo, e com a nossa capacidade, talvez intelectual, material, acharmos que vamos conseguir alguma coisa. Se você construir alguma coisa, não vai levar nada disso. Deus há de destruir. Por isso a rebeldia não tem lugar no altar de Deus. A insensibilidade não tem lugar no altar de Deus. Meus irmãos, precisamos de olhar isso com muita humildade, porque muitas vezes estamos aqui na casa de Deus, cantando, adorando, mas quando chegamos no trabalho, quando chegamos em casa, quando estamos nos nossos relacionamentos, a adoração cessa. Voltamos novamente a sermos os insensíveis, os rebeldes. Meus irmãos, mas a grande declaração desse texto é o próprio Deus. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, como eu gosto dessa declaração, que mostra que Deus não só foi atrás de Jacó, declarando o seu amor, mas Ele foi atrás de Esaú, levando a sua sentença contra a sua rebeldia, contra os edomitas. Deus não é o Deus que pertence a Israel. Deus não é o Deus que pertence à igreja. Deus não é o Deus tribal. Deus é o Deus do mundo. Deus é o Deus das nações. Ninguém vai escapar da mão do Senhor. Ninguém vai poder dizer que está longe do alcance de Deus. O salmista diz isso de uma forma tão poética, quando ele disse: suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali haverá de chegar a tua mão, e a tua destra me susterá. Meus irmãos, Deus não age apenas na vida do seu povo, nem apenas na igreja. Deus é o Deus que julga a todos, em todas as épocas, em todas as nações. Ninguém poderá escapar da mão do Senhor. E a sentença pesada de Deus é que nós precisamos humildemente voltar e compreender e aceitar o amor de Deus. Porque se isso não acontecer, meus irmãos, o peso da mão de Deus virá contra nós. Todos que preferem os prazeres do mundo, as alegrias de estar na presença de Deus. Preferem os prazeres do mundo, a alegria de estar na comunhão do povo de Deus. Preferem os banquetes do mundo, em troca das alegrias de participar da mesa do Senhor. Alegria de renovar, de sermos renovados na presença dEle. Alegria de sentir a nossa fé sendo fortalecida. Experimentar, meus irmãos, essa comunhão santa de Deus, que nos sustenta, que nos abençoa.
Não adianta desafiar Deus, queridos. David Hume, um filósofo, na ocasião da sua morte, ele declarava, minutos antes de morrer: estou em chamas. Estou em chamas. Um filósofo inglês, Hobbes, disse pouco antes da sua morte: estou diante de um terrível salto nas trevas. Churchill morreu com as palavras: que tolo que eu fui. E na morte de Voltaire, uma enfermeira declarou, ele que foi um famoso zombador das coisas de Deus, ele que confrontou a palavra de Deus e disse que em 50 anos ninguém mais ouviria falar da Bíblia. A enfermeira disse, depois da sua morte, ela que acompanhou os últimos momentos dele, ela disse: por todo o dinheiro da Europa, eu não gostaria mais de ver um ateu morrer. Os irmãos, não adianta confrontar o Deus. Eu convido a todos a nos colocarmos humildemente na presença de Deus. E ao comermos o pão, tomarmos o cálice, nós possamos nos quebrantar diante da poderosa mão de Deus, para que o amor dele seja derramado sobre nós. Amém, queridos? O Senhor nos abençoe, para que possamos sempre estar na presença dele, no seu altar, sem ressentimento, sem revoltas, mas com o coração aberto, quebrantado, para tudo aquilo que ele tem para o direcionamento das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus.